Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do quadro Perguntas e Respostas do MEI. Este é um quadro que vai ao ar toda sexta-feira e tem como objetivo responder a tua pergunta, as perguntas que são feitas aqui no canal durante a última semana. Eu sou o Gustavo Ribeiro e esse é o espaço para você que é MEI e que quer mais crescimento com menos estresse com a burocracia do microempreendedor individual. E se você é novo por aqui, eu já recomendo. Clique aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve no canal e principalmente aperta o sininho para receber a notificação de todos os nossos novos conteúdos. Tem conteúdo novo e atualizado toda semana, ok? Bom, vamos agora então já para a primeira pergunta dessa semana, que diz o seguinte, vamos lá. Ao abrir um MEI com endereço de IPTU isento residencial, pode ocorrer cobrança ou até mesmo aumentar o IPTU? De forma alguma. Registrar um MEI, abrir uma empresa MEI, não vai fazer com que você pague mais ou menos IPTU. Na verdade, inclusive, existe até uma indicação, uma orientação de que o MEI, inclusive, tem uma condição mais favorecida quando o assunto é o IPTU. Mas é claro que a maioria das prefeituras não observam essas questões. Mas se você já possui a isenção do IPTU, registrar um MEI não vai fazer com que você passe a pagar e muito menos aumentar se você já paga um valor normalmente aí todos os anos e se você vai registrar a sua empresa MEI aí na sua casa ou em qualquer outro local que seja de sua propriedade, isso não vai aumentar, não vai fazer com que você pague o IPTU. E neste caso aqui, o MEI ou a MEI está preocupada porque possui isenção. Então não se preocupa, você não vai perder a sua isenção pelo fato de abrir uma empresa MEI, tá bom? Uma pergunta bem interessante aí, bem diferente. Vamos para a segunda pergunta, pessoal, aqui da semana, que diz o seguinte, vamos lá. O que é essa página que apareceu depois de eu dar baixa? Então, que a pessoa ela fez a baixa, o microempreendedor fez a baixa da sua empresa MEI e no final desse processo aparece uma página. Nessa página, recomenda você já fazer a emissão do seu certificado de condição de MEI agora com a situação baixada, então você já gera o documento comprovando lá que a sua empresa MEI já está baixado, o certificado de condição do microempreendedor na condição de baixa e também você já consegue nesta página realizar a declaração anual de extinção. Você vai clicar, vai direcionar você lá para o Simples Nacional e lá você consegue fazer a declaração de extinção, que é uma obrigação de todo MEI que faz a baixa da sua empresa. Então, se você fez a baixa da sua empresa, provavelmente nesta tela você, entre outras informações, é claro, mas você foi direcionado aí para duas questões. Primeiro, emitir seu certificado de baixa e outra, já realizar a sua declaração de extinção, que é uma obrigação. Então, a própria página, né, do portal já te direciona para realizar esses procedimentos, que são procedimentos bem importantes de serem realizados, tá bom? Então, fica tranquilo, essa página é uma página legal, é uma página, inclusive, muito útil, que já te direciona de uma forma lógica dentro daquilo que você precisa realizar após a baixa. Vamos para a terceira pergunta aqui da semana, que diz o seguinte, olha só. Ao tentar inserir o CEP, o sistema não puxa as informações e não permite que eu insira. Tem algo que eu estou fazendo de errado? Aqui podem ser algumas situações. Vou colocar essas situações em pauta pela minha experiência. Primeiro, pode ser que seja uma instabilidade no próprio portal do empreendedor. Isso é bem comum, aparece lá que não está autenticado quando vai colocar o CEP. A minha recomendação é sair e tentar de novo. Isso é bem comum, é mais comum do que vocês imaginam, tá? Quem trabalha com o portal, com os sites aí do Simples Nacional e outros sites da Receita, sites do governo, sabe do que eu estou falando. Mas aqui essa é uma opção. A outra alternativa é que ao digitar o CEP, não autocompleta com o nome da rua, com o bairro e essas questões. Mas muitas vezes o campo fica disponível para digitar. Mas nesse caso aqui, pelo que eu entendi, nem isso é possível. Os campos não estão lá disponíveis para digitação. Nesses casos, a minha recomendação é verificar junto aos correios a situação do seu CEP, se o seu CEP já está, né, na base de dados lá dos correios. Às vezes eles mudam, alteram a base de dados, os sistemas mudam, enfim. Então a minha indicação é essa, tá? Verifica, primeiro, se não é uma instabilidade do próprio portal, depois verifica se ao colocar o CEP, abre lá a opção de você digitar o nome da rua, se não autocompletar, e na última instância, se nenhuma dessas outras duas opções funcionar, entre em contato com os Correios para verificar o que está acontecendo aí com o seu CEP, se o CEP está correto, se o CEP do seu logrador, da sua rua, da sua avenida, está correto lá na base de dados dos Correios, né? Porque no portal do empreendedor o que puxa é a base de dados lá dos Correios. Então, se o seu CEP estiver desatualizado, na sua rua, né, estiver desatualizado, vai dar problema e a gente tem que verificar isso
lá com os Correios, ok? Mas muito interessante a pergunta. Vamos aí agora para a quarta pergunta da semana, que diz o seguinte, olha só. O que eu faço quando aparece essa mensagem? E aí tem um número aqui, é um erro na verdade, 33010. A receita bruta total do ano calendário ultrapassou o limite permitido para enquadramento no CIMEI, não sendo possível a transmissão da DASEN nesse CIMEI. Então aqui você está informando um valor na sua declaração que é um valor acima do permitido. Aqui eu acredito, e é bem comum acontecer isso, quando é o primeiro ano de registro do MEI, porque tem toda aquela questão de faturamento proporcional. Então, se você abriu sua empresa lá no mês de setembro, outubro, novembro, tem a questão do faturamento proporcional, já falamos isso em outras aulas, em outros vídeos, eu vou até deixar aqui em cima para você assistir, essa questão e como calcula a questão da proporcionalidade quando uma nova empresa MEI é aberta. Então eu imagino aqui provavelmente que você está informando ou teve um faturamento proporcional acima do permitido. E o próprio sistema já indica de que o valor que você está informando é um valor que ultrapassa o limite e que dessa forma você não vai poder mais se enquadrar como MEI, tá bom? E aí aqui eu já recomendo você buscar aí um profissional contábil para te ajudar, que a sua empresa ela vai ser desenquadrada, mas é possível que no ano seguinte você já solicite o reenquadramento, porque eu disse, essa questão é uma questão de faturamento proporcional. E se você, dentro do seu planejamento de vendas e de faturamento, perceber que você não vai ultrapassar lá os R$ 81.000, você pode, na sequência, no ano seguinte, solicitar o reenquadramento como MEI. Mas aqui é uma questão bem mais técnica que tem que ser analisada. Mas provavelmente aqui você é um MEI novo, é o primeiro ano de registro que você tem que fazer a sua declaração e tem essa questão da proporcionalidade aí, tá? De novo, vou deixar um vídeo para entender melhor como é que funciona esses cálculos, essa questão da proporcionalidade, tá? Mas essa é uma preocupação só para o primeiro ano de registro do MEI. No ano seguinte, aí tem lá os 12 meses, aí a gente vai observar os R$ 81.000 ao longo dos 12 meses. Vamos então aqui para a quinta pergunta, só pergunta top essa semana e bem técnicas, algumas bem técnicas, eu gosto bastante. Vamos lá, você consegue emitir nota fiscal avulsa para outros estados, normalmente sem inscrição estadual? Sim, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é possível emitir nota fiscal, e aqui o MEI é isento de inscrição estadual, no Rio de Janeiro também, em outros estados também. Aqui no Rio Grande do Sul o MEI é isento de inscrição e nós conseguimos aqui emitir a nota fiscal avulsa através do ambiente disponibilizado pela Secretaria da Fazenda. Sem problema nenhum é possível emitir, gerar nota para outros estados, mesmo não tendo a inscrição estadual. Agora, é claro, se você for gerar uma nota através de emissores, ou tentar, não vai conseguir, porque aí você vai precisar da inscrição estadual. Mas a nota fiscal avulsa, sim, não tem problema. Aqui no Sul nós conseguimos, mas eu sempre digo, né? Cada estado tem as suas particularidades e é importante entender e saber como é que funciona aí no seu estado. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós conseguimos sim, sem problema nenhum. Vamos lá para a sexta pergunta da semana, pessoal. Depois que baixa o MEI, pode solicitar a restituição de valores? Não tem, não tem essa opção, não existe essa questão de restituir valores. Todos os DAS, todos os impostos que foram pagos, os boletos que foram pagos ao longo da existência da sua empresa MEI, você não consegue ressarcir, até porque foram impostos que você pagou, ICMS, ISS e o próprio INSS, que você vai usufruir futuramente. Todas as contribuições que você realizou vão ser consideradas mais tarde na hora de calcular a sua aposentadoria, então não existe restituição de valores aqui. O que existe é quando o MEI paga em duplicidade, um DAS, ou paga um DAS quando estava em afastamento, em benefício da Previdência, aí é possível solicitar a restituição desses valores, mas é uma situação completamente diferente dessa que você está trazendo aqui. Uma vez que a empresa MEI foi dado baixa, não tem como restituir valor algum, ok? E vamos agora aqui para a sétima e última pergunta da semana. Posso fazer compra em loja com o CNPJ? Qual é a vantagem? Em lojas, não recomendaria. Seria vantajoso aqui, se você é um MEI que trabalha com mercadorias, com revendas de produtos, comprar com indústrias talvez, ou com distribuidores atacadistas, e aí você vai conseguir, usando o seu CNPJ, comprando com o seu CNPJ, você vai conseguir obter descontos bem atrativos muitas vezes. Agora, comprar em loja, eu não sei exatamente o que você pretende comprar aqui. Talvez algum equipamento para sua empresa. É possível conseguir, sim, alguns descontos, mas os descontos interessantes e maiores estão na compra com distribuidores atacadistas e, em alguns casos, com algumas indústrias. Aí sim é bem vantajoso fazer compra usando o seu CNPJ, tá? Bom, gente, essas foram as perguntas aqui da semana. Eu espero que a tua pergunta tenha sido respondida aqui ou que, ao responder essas perguntas, eu tenha trazido mais clareza para você que é MEI.
né, e que busca entender melhor e que busca trabalhar dentro da regularidade, com tranquilidade, tá. Mas se a tua pergunta não foi respondida aqui, não fica desesperado, não fica chateado, chateada comigo, continue fazendo suas perguntas e quem sabe na semana que vem você tenha a pergunta respondida aqui no quadro Perguntas e Respostas do MEI. Não se esquece, se inscreve aí no canal, aperta no sininho, dá um like se você gostou também desse conteúdo, compartilha com a galera para que todos possam estar cada vez mais informados e sabendo do mundo, né, o qual faz parte o microempreendedor individual. Então por hoje era isso, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima semana no quadro Perguntas e Respostas do MEI.